Fala, gente boa, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E deixa eu contar pra vocês o momento mais difícil da minha vida. Como eu já falei pra vocês antes no vídeo, que eu não fiz a transição capilar porque eu quis, mas deixa eu contar. É um momento muito, foi um momento muito difícil, mas graças a Deus, como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, graças a Deus as coisas saíram de acordo com a vontade dele. Mas deixa eu contar pra vocês. Eu tive um relacionamento de 5 anos. Nesse relacionamento de 5 anos, a gente teve uns momentos muito bons. A gente teve, sabe, momentos muito incríveis. Só que no decorrer do relacionamento, você começa a criar planos. E a gente tinha criado planos de morar fora do país. E depois a gente tinha comprado um apartamento juntos. Depois, se não desse certo, a gente voltaria para o Brasil. Ele foi em setembro e eu iria em janeiro. E depois de tudo pronto, de tudo organizado, de tudo, sabe, certinho, no dia 1º de janeiro ele me manda uma mensagem e fala pra mim que não dá mais. Que nosso relacionamento não tem nada a ver, que a gente não tem nada a ver, que eu não sei o que, blá 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 blá. E eu me senti muito mal, muito mal. Eu sempre tive problemas com autoestima, como eu já falei pra vocês. Sempre tive problema com a minha beleza, comigo, sempre tive N problemas com a autoestima. E eu sempre me senti sozinha e quando eu tive esse relacionamento, eu falei, cara, alguém gosta de mim. Caraca, eu não queria abrir mão do relacionamento. Porque, infelizmente, quando você tem uma realidade e você se depara com uma outra realidade, no meu caso, eu não queria abrir mão. Eu não quis abrir mão porque eu falei, cara, esse cara me dá visão de futuro. Esse cara me faz projetar o amanhã que tenho certeza que será melhor do que o amanhã que eu vivo hoje, sabe? E então, muitas meninas se prendem a um relacionamento muito até abusivo, mas com receio de viver o pior. Porque a gente tem o ruim, a gente tem medo do pior, sabe qual é? Então, eu acho que o medo de muitas mulheres hoje não ter aquilo para viver pior que aquilo. E era o meu caso. Eu vivia aquele relacionamento, para muitas pessoas era até bonito, mas não sabia que aquele relacionamento era psicologicamente abusivo. Por eu ter muitos problemas com a autoestima, com o aprendizado e N coisas, muitas das vezes me submetia e calava a boca por conta disso, por conta de maus tratos, por conta de falar o que pensa. Só que eu não era madura. Ele também não era maduro. E esse relacionamento a gente tinha a imaturidade, a gente tinha as opiniões muito diferentes uma da outra, a gente tinha famílias diferentes muito diferentes uma da outra. Minha família nunca apoiou 100% esse relacionamento, porque que via que era um amor que não era recíproco. Era um amor que era por conveniência. Porque quando eu namorava essa pessoa, eu me mantia forte. Eu tinha que ser forte, porque essa pessoa não era psicologicamente forte. Ele era dotado, então ele tinha muitas questões. Muitas questões. Conheço pessoas adotadas que não têm questão nenhuma, porque eles entendem que Deus deu aquela família para elas. Mas outras pessoas tentam se encontrar e não se acham. E ele tinha esse problema de não se encontrar, de querer saber onde ele era, de onde ele era, que não sei o que, nananã. E ele falava que era injustiça de Deus, que Deus era mau, que Deus era injusto, que Deus era isso, que Deus era aquilo. Só que eu falava pra ele, poxa, Deus é tão injusto com você que te deu uma vida muito boa, muito tranquila. Você hoje fala 2 línguas, você vive numa vida muito boa. Poxa, consegue ver o milagre de Deus na sua vida? Porque, cara, muita gente queria ter a oportunidade que você teve e até hoje estão lá esperando uma adoção. E batia muito de frente de opiniões, mas eu era muito forte. Eu tinha que ser muito forte e eu tinha que engolir coisas pro relacionamento não acabar. Porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria pra minha vida. Eu tinha certeza que que aquela pessoa teria a fórmula, vamos dizer, do sucesso ou da boa vida, vamos dizer assim, porque era isso que a pessoa empregava para as pessoas. Sou super adulto, maduro e vou ter uma vida brilhante pra frente. Mas não era nada disso que a pessoa era. E quando chegou o dia 1º de janeiro,
e a pessoa me manda uma mensagem de um número já desconhecido, já tinha trocado de número e tudo mais. Aí a pessoa vira pra mim e fala pra mim que não quer nada comigo, que vê que aquele relacionamento não vai dar certo e tudo mais. Sendo que essa pessoa já tinha um relacionamento, a pessoa foi em setembro, em janeiro eu ia. Eu saí do trabalho, minha gerente me mandou embora, eu pedi pra ela mandar embora, pra eu pegar e trocar o dinheiro. Eu fiz passaporte, eu marquei despedida com os meus amigos e tudo mais, pra no dia primeiro tomar essa pancada. Eu fiquei muito, muito mal, vocês não têm noção. Fiquei tão mal porque eu fui tratada como uma prostituta. Eu fui tratada como uma menina que tapou o buraco quando era bom, sabe? Porque eu não era só tratada assim com ele, eu fui tratada assim com uma mulher que tapou o buraco pela mãe dele também. Que também era uma pessoa, infelizmente, infeliz, que tapava os olhos para as coisas que o filho fazia quando a gente namorava. E, infelizmente, onde não há amor e respeito, as coisas acontecem dessa forma. E então eu me senti mal, eu fiquei muito deprimida, fiquei triste, minha família toda sentiu isso. E às vezes as pessoas acham que só um namorinho, para de bobeira e tal. Mas quando a pessoa às vezes tem N problemas lá atrás, aquilo foi só um pingo pro copo transbordar. No meu caso, como vocês já sabem, eu me sentia assim muito insegura. Eu sentia muitos problemas com a autoestima. Então aquilo foi um pingo pro meu copo, que eu fiquei acabada, eu fiquei destroçada, que eu falava que ninguém mais ia me querer porque eu não era bonita, que eu não era isso, que eu não era aquilo. Onde eu já me achava ruim, imagina na época. Se antes eu me achava o cocô do cavalo do bandido, imagina na época, quando você de fato é tratada como um nada, como a pessoa não tivesse responsabilidade emocional por você. E eu fiquei mal, fiquei acabada, fiquei destroçada. Mas aí depois de um ano e pouquinho, a irmã da minha amiga abriu um salão, fui trabalhar com ela e tudo mais. Só que eu sabia que ele viria no outro ano pro Brasil. E nesse período eu já estava namorando meu marido. E eu falei pro meu marido que eu tinha que conversar com essa pessoa pra passar, pra botar uma tábua, sabe? Pra matar a pessoa, pra tipo enterrar a minha história com a pessoa. E eu prometi pro meu marido, né, porque era uma namorada de 2, 3 meses. E eu prometi pro meu marido, que na época era meu namorado, que nosso relacionamento seria baseado na verdade absoluta. Doa em quem doer. E ele falou pra mim, então tá, se você acha que é isso que você precisa fazer, então faça. Porque eu te quero por inteiro, eu não te quero pela metade. E eu fui, conversei com a pessoa, e gente, falo pra vocês, foi muito desapontador você saber que a pessoa não mudou. Você evoluiu uns 3% e a pessoa nem isso fez. A pessoa só focava na tua beleza, só focava em você, só focava em não sei o quê. Não falava, sabe? Mas eu fiquei sabendo que você... Como fosse algo, tipo, fácil. Fiquei sabendo que você, né, não sei muito dizer, não sei o quê. E eu falei, gente... Eu falo hoje pra vocês, gente, a melhor decisão que ele tomou na vida dele foi se separar de mim. Porque hoje eu tô muito outra. Porque muitas das vezes, porque às vezes eu poderia estar numa posição que eu gostaria de estar, mas totalmente infeliz. Ou às vezes nem estaria na posição nenhuma e estaria infeliz do mesmo jeito. E foi quando eu cheguei em casa, conversei com meu namorado e eu falei, foi muito bom, aconteceu o que aconteceu. E passou um tempo, eu me casei e quando me casei, foi o momento mais esperado da minha vida. Eu casei primeiro no civil. E há uns 2 meses, um mês, eu me casei no religioso. E o momento mais feliz da minha vida, que eu me casei, foi o que eu sempre sonhei, ter minha casa, ter minha família. Só que depois que eu casei, parece que eu peguei tudo que eu sabe, dava de louca, que eu não falava, que eu não, sabe aquele peso? E peguei tudo e botei aqui em mim e fiz brum. Parece que eu caí em si, caí na real. Parece que os 29 anos caíram na minha cabeça e tentaram, tipo, agora você vai ter que entender que você tem 29 anos, bebê. Foi isso que aconteceu comigo. Foi quando eu aí comecei a ficar muito mal.
mais mal do que quando tinha acontecido o que aconteceu comigo, que eu só chorava, eu não queria mais comer, eu ficava no meu quarto vendo Netflix até dizer chega. Eu vi Flash praticamente num dia em inglês, porque eu não gosto de ficar lendo, mas eu vi em inglês. Eu falei, gente, agora eu morro. E eu tinha me mudado para um bairro muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso de verdade, real, muito perigoso. E eu comecei a dar tilt. Comecei a, sabe? E graças a Deus, como tinha acontecido um episódio anterior, na época que aconteceu o que aconteceu comigo, de eu pensar em cometer suicídio, eu saí da minha casa, fui até onde a gente tinha comprado um apartamento, que claro que era o nome dele, tinha comprado um apartamento e eu queria acabar com a minha vida, ceifar com a minha vida, pra ele entender que ele brincou com uma pessoa, que ele acabou com um projeto de uma pessoa. Só que Deus enviou um anjo e esse anjo me salvou e tudo mais. E quando eu cheguei na minha casa no dia seguinte, eu cheguei para minhas irmãs e falei para as minhas irmãs o que tinha acontecido. E foi quando as minhas irmãs falaram para mim que nunca mais iam me separar de mim, que elas estariam comigo para todas as situações. Foi quando eu entendi que Deus estava me dando uma segunda chance. E eu queria aproveitar essa segunda chance, eu queria aproveitar a dádiva que Deus nos deu, que foi a vida. E eu entendi o propósito de Deus para minha vida. Foi quando a gente se mudou para outro bairro e tudo mais, e minhas irmãs sempre ficaram atentas às minhas expressões, às minhas lamentações e tudo mais. Eu trabalhava fora, já em outro estabelecimento, só que eu não estava mais feliz, eu não estava mais contente. O local onde eu estava, toda vez que dava tiro, eu me tremia toda, eu chorava toda, eu ficava, sabe, em casa enclausurada, eu faltava o trabalho. E foi quando meu marido e minhas irmãs acho que entraram tipo, em acordo e entenderam o que estava acontecendo comigo. E teve um almoço na minha casa, foi quando meu marido falou que eu estava dando a crise do Chaves, que é aquela crise assim. E ele foi, esperou um tempinho, porque ele sabe que desde cedo eu trabalho, então ele tinha esse receio do que eu ia pensar, o que eu ia dizer. Só que ele me pediu pra sair do trabalho e ficar um tempo em casa, cuidando da minha cabeça e cuidando de mim. No começo foi estranho, foi, sabe, tipo, oi, eu, logo a dona de mim mesma. Só que eu entendi que se eu não me cuidasse naquele período, hoje eu não estaria bem, não estaria firme e não estaria cuidando dos nossos negócios. Então, às vezes as coisas acontecem e a gente não entende porque às vezes a gente sofre tanto, tanto, tanto. Ai, meu pai, como eu sofri. Acho que hoje eu tô engordando tudo que eu perdi naquele tempo. Mas às vezes a gente não entende, mas quando a gente vê, a gente agradece até mesmo pelas lutas, porque hoje eu falo pra vocês, eu agradeço porque Deus me colocou num lugar onde eu não esperava, Deus me deu uma pessoa que eu não esperava, e eu vou depois contar pra vocês como eu conheci meu marido. E graças a Deus, assim, meu marido tem uma cabeça muito pra frentex, meu marido, ele é 100% sincerão também comigo, a gente baseia nosso casamento na sinceridade máxima, até porque ele toca, ele é músico, ele sai pra viajar, ele sabe. Então a gente fecha junto, a gente trabalha junto, a gente administra essa carreira juntos. Então eu fico muito feliz de Deus ter me dado uma pessoa assim desse jeito, porque pra probabilidade que eu tava, eu não tinha forças nem pra levantar. E aí foi quando ele falou pra mim que precisava cuidar de mim, pra eu sair do trabalho. E foi quando a gente procurou um acompanhamento psicológico e eu achei a Liliane, que é minha psicóloga. Hoje não mais, porque a gente está de alta, graças a Deus. Mas ela foi minha psicóloga por um ano, quase um ano, quer dizer. E foi quando eu entendi quem eu era. Eu me encontrei em mim. E muitas coisas que eu acreditava, que eu achava que era minha crença, eu vi que são crenças dos outros. Muitas coisas que eu achava que eu pensava assim, quando eu parei pra pensar, eu falei, nossa, mas eu nunca pensei assim, né? Por que eu falava isso? Sabe, muitas coisas, quando você procura uma ajuda, você vê que aquilo não é sua responsabilidade, aquilo não é seu. Porque eu achava responsável pelo fracasso da minha vida. Eu achava responsável por aquilo que aconteceu comigo e não era assim. E hoje em dia, muitas meninas estão num relacionamento abusivo, estão num relacionamento que não dá mais prazer de estar, mas porque elas têm um medo, elas têm medo de ficar sozinha, elas têm o medo do amanhã, e muitas das vezes um relacionamento, às vezes é baseado na agressão psicológica, às vezes na agressão física, mas elas têm o receio de que eu contar para as pessoas o que elas vão pensar.
Se eu contar pra minha mãe, o que ela vai dizer? Se eu contar pra minha irmã, e no meu caso eu tive uma rede de apoio. Quando eu contei algo que me machucava, que foi, poxa, como é que eu vou contar para minhas irmãs que eu queria acabar com a minha vida? Na minha cabeça elas iam me detonar, mas quando eu contei para minhas irmãs foi uma rede de apoio que, sinceramente, eu nunca tive na minha vida. As minhas irmãs foram muito essenciais para minha recuperação. E quando a gente achou a Liliane, a gente queria um psicólogo cristão, que acreditasse nas mesmas coisas que a gente, que acreditasse nos mesmos princípios que a gente. Então, quando a gente achou e a primeira consulta que eu vi que era ela, eu falei, não quero abrir mão. E, gente, Deus envia pessoas, mas Deus envia profissionais capacitados para cuidar de você, para cuidar da sua cabeça, para cuidar da sua mente, para te ajudar a ser quem você é, porque eu acho que através do tratamento psicológico que eu descobri ainda mais quem eu era, eu descobri o meu estilo de me vestir, eu descobri o que eu gosto, o que eu não gosto. E tem coisas, gente, que hoje, com 30 anos, eu tô aprendendo. Porque eu falava, gente, eu falo hoje, né? Porque eu falo, gente, onde eu estava quando isso aconteceu? Que eu não me ligava nisso. Hoje eu fico no YouTube vendo muitas coisas que eu falo, por que vocês estão discutindo por isso? Por causa disso. Ah, tá. Ah, então tá, deixa eu pesquisar. Tem coisas que eu não sei e tem coisas que eu pesquiso pra saber. Então eu falo pra vocês, gente, se algo está te incomodando dentro de você, se você percebe que a sua tristeza tá sendo mais de 2 dias, conversa com alguém, sabe? Pede uma ajuda. Eu sei que um tratamento psicológico não é tão barato, mas fazendo uma rede de apoio, cada um dando R$25, dá pra te ajudar. Se você tiver 4 pessoas na sua família podendo dar R$25, você consegue pagar por mês, sabe? Aquela consulta, ou uma consulta assim, uma não. Aí vai de acordo com o valor do psicólogo, vai de acordo com o valor da sua família. Mas se você puder também no SUS, ver se no SUS tem. Eu falo pra vocês que é muito importante. Foi quando eu me descobri, foi quando eu entendi questões muito sérias na minha vida, porque tinha questões familiares, tinha questões escolares, tinha questões de convivência, tinha identificação pessoal que eu não me identificava, e foi quando eu entendi quem eu sou e teve um casamento perfeito. Então eu falo pra vocês, gente, se cuida do seu coração, cuida da sua mente, porque se você estiver com tudo bem alinhado, você vai ver que você é uma outra pessoa e você vai ver que a sua essência vai exalar e tudo vai se encaixar perfeitamente. Então, essa dica que eu dou pra vocês. Em breve eu vou contar pra vocês como eu conheci o amor da minha vida. Beijo, fiquem com Deus e até mais.